Ora então, boa tarde a todos. Parece que estamos aqui em direto. Sejam bem-vindos. Aqui é o nosso primeiro direto no Instagram. Um direto do Balcão do Imigrante, mas desta feita não é propriamente um direto, é uma rubrica nova que estamos a desenvolver no Balcão do Imigrante, uma rubrica que pretende trazer até este espaço muitos portugueses que estão espalhados por aí fora, por este mundo, dos cerca de 5 milhões de portugueses e lusodescendentes que estão espalhados pelo mundo. Queremos aproveitar este espaço no Instagram, então, para podermos contar histórias de alguns destes portugueses. Esta rubrica chama-se Um País Lá Fora e esperamos nós que venha a ser do interesse e do agrado daquelas pessoas que seguem o Balcão do Imigrante aqui no Instagram. Nós temos falado aqui dentro do Balcão do Imigrante já há vários meses, se calhar anos, de desenvolvermos este tipo de comunicação, até porque na gíria costuma-se dizer que o Instagram acaba por ter um público um pouco mais novo, nada contra o Facebook ou outras redes sociais que acabam por ter uma média de idades que é um pouco superior ao Instagram, mas é verdade que muitos portugueses que estão por aí espalhados por este mundo têm muitas histórias interessantes para contar. E hoje vamos então dar o pontapé de saída nesta rubrica chamada O País Lá Fora e vamos começar por chamar uma pessoa que está a residir nos Países Baixos. Há bocado fui informado que já não se chama Holanda, embora tipicamente facilmente chama os Países Baixos Holanda, e este convidado, se calhar, vamos convidá-lo também a explicar exatamente onde é que vive, o que é que faz, e também contar estes pequenos pormenores acerca dos Países Baixos. Eu vou tentar, como é a primeira vez que faço algo deste género aqui no Instagram, vou tentar não me enganar e vou tentar encontrar então aqui o nosso convidado, esperando que ele já esteja aqui, já está aqui. Mateus. E entretanto, se eu não fizer nada de errado, ele deverá juntar-se a nós. E aí está. Olá, Mário. Olá, Mateus. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Consegues-me ouvir bem? Eu consigo ouvir perfeitamente. E tu a mim também? Está tudo tranquilo. Ótimo. Eu quero desde já avisar que nestes últimos dias, a última semana, tenho estado um bocado doente. Daí a minha voz estar um bocado embargada. Também estou com problemas auditivos desde hoje de manhã, mas penso que vamos conseguir chegar a bom porto. Mateus, Tu olha, e eu estou doente. Eu também não estou de forma. E é que vai dar 6 horas de aula. Estou cansadito. pois acredito, com 6 horas de aula, que são dadas, são entregues neste caso, isso é algo que eu já te vou questionar à frente, porque o nosso convidado é professor universitário nos Países Baixos. Vamos então iniciar. Antes de mais nada, quero-te agradecer por teres aceito este convite, dar o pontapé de saída nesta rubrica nova do Balcão do Imigrante, e eu vou-te passar a palavra também para que te possas apresentar e dizer um pouco acerca de ti, quem é que tu és, o que é que foste fazer para os Países Baixos, visto que já não é a Holanda, pelo que me acabaram de dizer, e também as tuas origens, que se não me engano é da zona de Leiria, certo, Mateus? Sim. Por favor, trata-me por tu, Não, Mário. eu estou a tratar por tu, por acaso Ok. eu tratei por você, mas foi sem querer, está bem? Não Ok. vou estar aqui com essa linguagem, está bem? Yeah. Não, eu sou de Leiria, sim. Sou desmarrado. Nascido e criado lá. Vim para a Holanda na altura para fazer o meu mestrado. Eu tirei Direito na Nova Lisboa. Uhum. E depois decidi especializar numa área do Direito de Vocação Internacional, Direito da União Europeia. E eu estava um bocadinho com ela entalada de não ter ido para Erasmus durante a licenciatura. E decidi, eu passei uma temporada, 6 meses no Luxemburgo a fazer uns estágios logo na licenciatura. E fiquei com o convite no Tribunal de Justiça da União Europeia. Ok. Sim, estagiei na altura com um juiz croata no gabinete dele e fiquei com o bichinho de viver fora, de estar com pessoas de nacionalidades diferentes, falar outras línguas, eu tenho essa paixão. E como eu gosto, eu estava na altura já muito
direito da União Europeia, então especializar-me e vim especializar-me cá para fora, em Maastricht, nos Países Baixos. Na realidade, sempre chamaram Países Baixos. Nós e muita gente estrangeira chamamos Holanda, mas se traduzirmos o nome original, Netherlands, é Países Baixos, que significa. Então, mas quando dizemos Holanda, está certo ou está errado, afinal? Diz, desculpa. Quando dizemos Holanda, está certo ou está errado? Está errado, tecnicamente está errado. A Holanda é só uma zona dos Países Baixos. O país chama-se Países Baixos. Ok, pronto, então assim E é feito assim todos para países estrangeiros. Está aqui a dizer que estão com eco quando eu falo. Quando tu falas parece que está aí eco. Não sei se estás com o som alto ou não. E agora ainda com eco? Penso que não. Penso que está melhor. Está melhor? Eu Ok. penso que sim. Não tenho certeza. Eu diria que... Não sei. Vou esperar que alguém diga alguma coisa. Já chegamos a alguma conclusão. Exato. Pronto, mas então vim para cá, vim estudar, fazer um mestrado em Direito da União Europeia e na altura decidi ficar. Procurei oportunidade no final do mestrado, surgiu a oportunidade de ficar aqui a dar aulas em Maastricht. É uma posição que não existe em Portugal, chama-se lecturer, no fundo é um docente, um professor, e em que antes de fazer o doutoramento, é uma posição intermédia antes do doutoramento, onde a pessoa se forma em ser professor universitário e está a dar aulas já com o doutoramento em vista. Ok. Uma curiosidade. Aí na universidade onde tu és professor, em Maastricht, existem outros portugueses professores ou nem por isso? Não, sou o único. Existem mais? Português, sim. És o Existem único pessoas. português? Sou. És o único português? No corpo docente. Yeah. Muito bem, portanto tu és aqueles indivíduos que normalmente tiravam 19 a tudo para cima, certo ou não? Não sei, acho que se houver aí no meu secundário. Não sei, mas sim, acho que sempre tive boas notas, sim. Sim, mas Ok. eu gosto muito de falar sobre isso. Mateus, eu gostava de perguntar, já que estamos aqui no âmbito da imigração, como é que foi o processo de imigrar para aí? Também saber se tu estás minimamente integrado na comunidade portuguesa. Eu ia-te conseguir perguntar como é que é a comunidade portuguesa aí na região onde tu vives. Se conheces professores, conheces portugueses ou não, como é que a comunidade se dá, se é fácil ir num restaurante português, comprar coisas portuguesas, não? Em Maastricht não é muito fácil. Não há assim, não posso dizer que haja uma grande comunidade portuguesa. Maastricht está a 1 hora de Bruxelas. E aí a comunidade portuguesa é grande e há restaurantes e há lojas de supermercados portugueses. E eu costumo ir lá várias vezes. Gosto até. Mas em Maastricht há alguns alunos portugueses, mas a minha posição é diferente. Portanto, não para ser curto e grosso, aqui em Maastricht não há grande comunidade portuguesa, mas estou ao pé de uma comunidade portuguesa muito grande em Bruxelas e eu tento tirar proveito disso, como tanto tenho mais saudades de casa. Essa região onde tu vives para Bruxelas é quanto tempo, mais ou menos? De comboio é 1 hora e meia. 1 hora e meia. Ok. Então pronto, Mais rápido. tu basicamente, como quem diz, és professor universitário na área do direito, se posso dizer internacional, assim, qualquer coisa assim? Europeu, peço desculpa. Europeu, exatamente. Mas eu sei, e até recebi uma fotografia de tu em Portugal, que também tens uma grande paixão, um grande hobby, que é a música. Fala-nos um pouco disto. E já agora, se aí na Holanda, ou nos Países Baixos, tens a oportunidade de também continuar com esse hobby. Sim, já deixou de ser um hobby porque me dá dores de cabeça e os hobbies não é suposto estarem dores de cabeça. Eu antes de emigrar tinha uma banda em Portugal, foi formada a banda, foi durante a pandemia, chama-se Falso 9, desde já passa a publicidade, e eu tentei, estando aqui, eles foram muito compreensivos,
os meus colegas de banda, quando eu disse que queria vir para cá, em tentar fazer o projeto funcionar. A banda continua, lançámos agora um álbum e tornou-se assim um bocadinho mais sério, e a minha imigração é muito moderna, não é como outra que foram para um sítio e raramente vem em Portugal, ou vem em Portugal nas férias. Eu tenho de o fazer um bocadinho mais frequentemente quando tenho concertos ou qualquer questão, outra questão da banda. Os meus colegas ajudam muito. E eu aqui, ou seja, é uma coisa que eu mantenho ligada só a Portugal. Eu aqui pratico, ensaio, é assim um arranjo um bocadinho estranho. E depois, para fazer música, vou a Portugal. Então, continuas a ter duas vidas, digamos assim, uma ligação muito próxima a Portugal, porque de facto não és, entre aspas, se posso usar esta expressão, um imigrante tradicional, tendo em conta a quantidade de vezes que vais a Portugal. Agora, a tua banda é uma banda de originais, certo? Esse álbum de originais. Sim. Ok, é apenas uma mera curiosidade. Já agora, tocas algum tipo de instrumentos? Toco o saxofone. Na banda faço um bocadinho de teclados e canto também. Ok, está bem. Em relação, voltando agora aos Países Baixos, o que é que tu aprecias mais aí nesse país? E se tiverem pessoas que nos estejam a ver que pensem eventualmente ou visitar ou até emigrar para os Países Baixos, quais é que seriam os pontos fortes que tu podias realçar desse país e aquilo que te mais agrada? Para o que eu faço, a nível do mundo académico, penso que é muito forte. A nível de investigação científica, instituições universitárias, há muitos bons recursos e muitos bons profissionais. Além do mais, há um investimento grande do governo para tornar a universidade atrativa para imigrantes, para pessoas que vêm de fora. As propinas são relativamente baratas, são bem mais baratas do que em Portugal, sobretudo para mestrados ou para doutoramentos. Para doutoramentos até há bolsas, muito mais bolsas do que em Portugal. E, portanto, isso é uma coisa que me seduziu. Aqui as condições de vida são também muito boas, o nível de vida, a administração, assim, coisas burocráticas que nos queixamos muito em Portugal, as coisas funcionam relativamente bem quando temos de entrar em contato com o governo. As coisas são todas feitas eletrónicas, não espero muito tempo por respostas do governo, isso também é uma coisa boa. E as pessoas surpreenderam, muito simpáticas. Nós temos um mito um bocadinho em Portugal que as pessoas no centro da Europa são, e se calhar em alguns povos geralmente, e são tudo generalizações como é óbvio, temos assim essa ideia que as pessoas não são muito simpáticas ou etc, ou estão muito fechadas, mas eu não encontrei isso. Encontrei assim em geral, e como é óbvio há pessoas mais simpáticas e menos simpáticas. Claro, em todo o lado, não é? Claro, portanto isso é mais a generalização do que outra coisa, mas tenho muitos e bons amigos holandeses e foi também uma forma de me ir ligando e ficando ligado a este país também. Okay. Tu vês-te aí a passar o resto da tua vida ou o teu projeto passa por regressar? Também não. E o projeto passa por regressar. Por agora estou bem aqui, hei de continuar um bocadinho ou aqui ou noutro país, eu não estou... Apesar de gostar muito da Holanda, não estou necessariamente preso à Holanda, é onde a minha carreira, neste caso académica, me levar, e na medida em que puder conciliar com a banda, mas penso, quando for bastante mais velho, penso voltarem para Portugal e depois procurar um bocadinho mais de estabilidade. Ou seja, eu para já sou jovem e ainda tenho força para andar de um lado para o outro. E para viver esta mobilidade toda também é possibilitada porque estamos na União Europeia, ou seja, claro, isto de andar de um lado para o outro era completamente diferente se não vivêssemos no espaço Schengen, claro, neste caso, se eu não vivesse no espaço Schengen. Claro. E portanto isso também facilita muito. Mateus, o que é que será um dia típico aí na Holanda ou nos Países Baixos? Isto não vai sair, vou continuar a minha vida toda a dizer Holanda. Mas o que é que será um dia típico? Vais trabalhar de manhã, vais para a faculdade dar aulas, deduzo eu, chega-se ao final do dia, vai-se para uma cerveja, não, ao fim de semana o que é que se faz, a nível cultural também, como é que é o país?
é um bocadinho difícil pensar num dia típico, mas aqui, genericamente, há a ideia de começar a trabalhar cedo, oito e O meia, que é cedo? 9, 8h30? 8h30, 9, fazer uma pausa de almoço mais curta. Eu ainda sou muito português nisso, assim, e tenho essa flexibilidade, porque dou aulas. Portanto, tirando as aulas, a forma como eu preparo é muito diferente, não é? Portanto, se puder tirar uma hora para parar, almoçar e se tiver tempo de dormir a minha siesta, tudo melhor, senão não dá. Mas há uma pausa um bocadinho mais curta e depois o trabalho acaba sempre por mais tardar às 6. As pessoas saem e vão sentar-se em esplanadas, cafés, falar umas com as outras. Há um bocadinho essa cultura. Não se sai do trabalho tão tarde. Eu também trabalhei em Portugal e lá Sim, saía sempre, muito sobretudo mais no tarde. ramo do direito, mais tarde. Ok. Sim, E sim, o sim, fim, sim. e o fim de semana? O fim de semana aqui em Maastricht, ficando aqui, há sempre, apesar da cidade ser relativamente pequena, diria do mesmo tamanho que Leiria, Ok. continua a ter uma oferta cultural grande e Leiria agora neste momento também Sim. tem. É uma cidade excelente para se viver, mas eu sou Eu, con- parcial. eu concordo. Mas sim, em Maastricht está aqui ou exposições, ou etc. Eu tenho uma cadela, gosto muito de ir passear a muitos espaços verdes aqui na cidade, estar com amigos, mas depois, como nós estamos aqui no centro da Europa, muito perto da Alemanha, muito perto da França, muito perto da Bélgica, é como também tirarmos o fim de semana e irmos a uma cidade de um destes países e ir só viajar, mas são viagens de um dia, em que vamos num dia e voltamos no Sim, outro, sim. ou dormimos num sítio, em casa de uns amigos e voltamos. Portanto, há essa flexibilidade. Posso ficar aqui, tenho coisas para fazer, ou só descansar, também gosto e preciso às vezes, e quando tenho assim um bocadinho mais de força, aproveito o facto de estar no centro da Europa e viajo um pouco. Mas isso de facto, eu vivo na Suíça e acaba por ser uma das grandes vantagens de estarmos no centro da Europa, acaba por ser essa, que queremos conhecer Completamente. um país ou uma cidade e facilmente no fim de semana acabamos por dar uma voltinha com toda a facilidade. Eu ia Yeah. aproveitar aqui um bocado este gancho para te perguntar o que é que tu sentes mais saudades em Portugal. Já agora ajuda-me para dar aqui um bocado mais contexto a esta pergunta. Tu estás fora de Portugal, neste caso da Holanda, há quanto tempo? Para todas as pessoas ficarem a saber. Eu estou fora de Portugal já há 3 anos, e antes disso voltei a Portugal por causa da pandemia e trabalhei em Certo? Portugal durante 8 meses e depois, antes desses 8 meses, 6 meses estive no Luxemburgo. Portanto, eu já Ok, comecei a viajar há 4 anos, mas estou na Holanda há 3 anos. ok, muito bem. E o que é que tu sentes mais falta de Portugal? Como é óbvio, os meus amigos e a minha família. Acho que é o mais. Sim, eu gosto muito de Leiria, gosto muito de Lisboa também, onde vivi muito tempo, e são cidades que me fazem bem, em geral, e sinto saudades das pessoas que lá deixei. Depois é um clichê, todos os imigrantes falam, mas é mesmo verdade, o clima e a comida fazem muita diferença. Acordar aqui ou passar semanas inteiras em que mal se vê o sol é uma coisa que ainda hoje me faz muita confusão. Uhum. E sempre que vou a Portugal, e sobretudo quando vou a Portugal assim mais prolongadamente, no inverno os meus pais sabem que eu vou querer bacalhau e é uma exigência, é um pedido que eu lhes faço. Tenho mesmo muitas saudades disso. E quando chega ali a dezembro e estou quase a viajar para Portugal, começo a salivar. É, Mas sim, eu diria que são essas coisas. É um clichê, desculpa não fugir ao clichê, mas são de facto as pessoas, o tempo e a comida é de facto o que eu sinto mais falta. eu quando vou de férias a Portugal, quando, quando vou assim mais tempo, normalmente 1 ou 2 semanas antes transmito aos meus pais e aos meus sogros uma lista de desejos para o jantar. Faço uma listazinha que é para eu já estar bem preparado para a semana que aí vem. Portanto, acabo por sofrer um bocadinho desse mal. Eu estava aqui o Tiago Calonga a fazer uma questão que eu gostava de te colocar, que era entre Luxemburgo e os Países Baixos, se notas que existe uma grande diferença no estilo de vida. Em comparação em Portugal, não. Se compararmos Portugal com qualquer um dos outros países, é muito.
As diferenças são mais ou menos as mesmas, mas depois quando tornamos mais minuciosos, sim, penso que há no Luxemburgo é uma vida mais pacata. Mais para cá do que Eu, na Holanda, é isso? sim, há menos coisas a acontecer, não há tanta. Eu também no Luxemburgo vivia fora da cidade, vivia numa aldeia, assim, no meio da floresta, era muito mais calmo, mas mesmo a cidade é mais pequena. A Holanda é um país pequeno em comparação em Portugal em termos de área, mas tem muito mais diferenças entre regiões. Isso não existe no Luxemburgo. O Luxemburgo também é muito mais uniforme. Sim. Eu vivo numa província mesmo no sul, que se chama Limburgo. Aqui as províncias importam as regiões, muito mesmo. E há diferenças muito maiores entre, por exemplo, o norte e o sul de Portugal. Mesmo a língua, às vezes, há diferenças é completamente diferente, ou muito diferente entre aqui, em Limburgo, e quando se vai mais para norte. Portanto, nesse sentido, é um país um bocadinho mais heterogéneo. Mesmo as tradições, por exemplo, aqui em baixo festeja-se o Carnaval, no Norte da Holanda não tanto. A Há forma de vários estar. países, um bocado vários países dentro do mesmo, então. Sim. Ok. Aliás, quando os Países Baixos foram fundados, a Bélgica fazia parte dos Países Baixos e depois autonomizou-se. Isto foi aqui uma série de territórios que se juntaram. A língua é diferente. E eu diria que é mais isso. Acho que a grande diferença é o que o Luxemburgo é muito mais homogéneo e mais pequeno. Mas eu deduzo que tu trabalhas a dar aulas na faculdade na língua inglesa, maioritariamente, ou estou enganado? Dou aulas em inglês, sim. Tudo o que é administrativo é em holandês, que eu também fui aprendendo ao longo dos tempos e já consigo falar razoavelmente. Okay. Não como eu queria, mas penso razoavelmente. Mas toda a população da Holanda, ou grande parte da população, acaba por estar familiarizada com a língua inglesa. Ou, Muito bem, sim. Falam inglês fluente, pessoas mesmo mais velhas. Sim, e essa é a grande dificuldade em aprender holandês. Quando começamos a praticar na rua, as pessoas olham para ti, veem que não és holandês e tentam sempre ir pelo caminho mais eficiente, que é falar inglês. Só que eu, durante muito tempo, até estar a um nível confortável, fazia-me de parvo e continuava em holandês e continuava a praticar e eles ficam surpreendidos. O mais normal é uma pessoa se estar muitos anos e não precisar de aprender holandês. Mas como eu tenho o hobby de aprender línguas estrangeiras, fiz questão de aprender. Ok. Então aqui a Silvia perguntar como é a nível de segurança. Há alguma questão especial? Está tudo tranquilo? Sim, acho que é tudo tranquilo. Eu também considero Portugal um país muito seguro. Aqui podemos agora ter opiniões diferentes. Eu acho um país bastante seguro. A Holanda também. A nível, quando há manifestações, penso que do tempo em que eu cá estive, os momentos onde senti que houve assim mais complicações foi durante manifestações. Eram manifestantes, por exemplo, contra as restrições da Covid, a pegar fogo a carros ou a pegar em caixotes do lixo e a mandá-los não sei onde e a destruir um bocadinho. Não é um país onde haja com frequência greves, como por exemplo em França, onde inclusive esta semana e a semana passada temos vivido vários episódios desses. Ou estou enganado? Não tanto como em França, acho que França é mesmo um mundo à parte nesse aspecto, mas há muitas greves. Tem havido N greves agora de transportes públicos, de comboios. Em Portugal houve aquele problema, agora houve uma greve há pouco tempo, assim de maior impacto. Em Portugal, aqui na Holanda, desde que eu cá estou, eu acho que já não consigo contar pelos dedos das mãos. Houve também uma greve do pessoal de recolha do lixo, que foi durante o Carnaval, que deixou aqui a cidade, parecia parecia um cenário alternativo, um mundo alternativo durante 2-3 dias. Foram assim as duas mais recentes, nas últimas 3-4 semanas. Mas existem bastantes greves, diria assim. As pessoas são interventivas então na vida cívica, digamos assim. São, sim. E agora também há aqueles protestos, não sei se em Portugal é muito difundido, mas os protestos
agricultores que estão já a existir há um ano à vontade, onde vão à capital, bloqueiam estradas com tratores. Aliás, o partido que representa os agricultores, houve agora aqui eleições eles têm duas câmaras no Parlamento, não só uma como nós, e esse partido dos agricultores tinha 0 mandatos e agora cresceu e é o maior partido na Câmara Alta do Parlamento, tem 15 ou 16 mandatos. Então, é um país interventivo e onde o quadro político muda muito mais, é muito mais instável do que em Portugal. Interessante, não tinha ideia nenhuma disso. Eu penso que está aqui uma questão que vai para o âmbito profissional. Eu não sei se quer responder ou não, mas eu vou colocar a questão que é Cristiana, penso que seja assim o nome. Cristiano. Mateus, podes falar um pouco sobre a tua experiência sobre os atos? Isto que seja, remeta para o campo profissional, certo? Direito. Sim. Se calhar estou aqui os colegas, não sei se queres resumidamente responder a alguma coisa aqui ao teu amigo. Ele estudou como eu e fomos fazer coisas muito diferentes. Ele agora é advogado e um grande advogado numa sociedade de advogados aí em Portugal e eu vim para fora. Aproveito para dizer que, tal como nós, o curso deu-nos, vamos assim dizer, ferramentas para prosseguir coisas completamente diferentes. Tal como ele, há muitos colegas meus que se tornaram advogados e levam a sua vida, ou em Lisboa ou noutros sítios do nosso país, e há muitos outros que, como eu, vieram viver uma experiência de direito um pouco mais internacional e trabalham em instituições europeias ou em universidades estrangeiras, tal como eu. E graças a Deus ou qualquer outra entidade, a expressão portuguesa, o nosso curso de Direito na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa deu-nos essas ferramentas caso quiséssemos para virmos cá para fora. Matheus, isso é um bom assunto para abordarmos. Tu acabas por ter uma experiência bastante rica no contacto com muitas pessoas de diferentes países, certamente. A nível de educação, acredito que isto esteja a oportunidade de perceber até o contexto educativo e a qualidade da educação. Como é que tu situarias, naquilo que tu vês a nível internacional, a qualidade dos profissionais que tu vais estudiando, ou seja, comparativo entre Portugal e os colegas que tens de Portugal e aquilo que vês de outras nacionalidades? Estamos bem posicionados? Eu acho que sim, mas também acho que que isso implica sempre generalização. Exato, que eu acho que cada vez mais depende pouco da nacionalidade. Agora, existem sistemas educativos e as pessoas portuguesas que eu vou encontrando, e sobretudo os meus colegas, porque eu tenho poucos alunos portugueses, devo ter tido 2, 3 no máximo desde que dou aulas, mas dos meus colegas eu acho que estamos muito bem preparados para... Acho que em geral falamos bem ou temos apetência para línguas estrangeiras. Em geral o sistema educativo prepara-nos bem. Eu pelo menos sinto que recebi uma boa educação. E acho que há oportunidades em Portugal, se nós quisermos, de formação que nos abrem horizontes para vir para fora, por assim dizer. Portanto, eu diria que sim. Em geral, não vi assim pessoas que venham de um certo sistema educativo de um certo país que eu sentisse que tivessem uma preparação necessariamente superior àquela que os nossos alunos recebem, mas depois aquilo que cada pessoa, e depois há imensas condicionantes no teu sucesso, e às vezes nem é o sistema educativo, é a tua situação socioeconómica, a tua ascendência étnica, ou o que for, que depois são fatores que nós não controlamos. Eu acho isso muito, muito mais importante do que propriamente o sistema educativo. Ok. Tinha aqui mais uma questão, entretanto finalizamos, mas tinha aqui uma questão que gostava de colocar. Se voltares a emigrar para outro país, qual é que era aquele país que tu achas que gostarias mesmo de viver? Tens assim alguma preferência? Não sei, há cidades que eu gostava de conhecer e se calhar de viver. Paris é uma cidade que sempre me fascinou, em França. Por outro lado, também já pensei várias vezes ir para um clima um bocadinho mais simpático, por assim dizer. Itália também me seduz. Mas
Olha, por exemplo, tenho muita curiosidade sobre como seria a vida em países nórdicos, tipo Estocolmo, Copenhaga. Ahm, mas não é tanto os países, eu disse países nórdicos como países nórdicos, Dinamarca, Suécia e cidades, Copenhaga ou Estocolmo. São cidades que eu visitei como turista e fiquei com curiosidade e Para ver com como é que era ideia viver também lá. que poderia ser interessante viver lá. E é sempre na Europa. Eu não sinto necessidade de sair da Europa e acho que as vantagens que temos enquanto cidadãos da União Europeia dentro da União Europeia são de facto muito boas e não me faz muito sentido, pelo menos para já, a não ser que surja uma oportunidade muito boa no contexto académico de sair do espaço europeu. Exato. Agora, ia adicionar que, sendo tu professor de Direito Europeu, também está aí um bocado a costela do professor de Direito Europeu a falar, a defender aqui Exatamente, o nosso sim, contexto europeu. eu sou pró-europeísta, sim, sim. Sim, sim. Mateus, olha, esta conversa está a chegar ao fim. Antes de mais nada, eu queria dar os parabéns pelo teu percurso, por aquilo que estás a construir, desejar que corra tudo muito bem aí nos Países Baixos e no teu futuro. Gostava também de dizer-te que nós vamos oferecer-te humildemente um presentinho, se assim se pode dizer. Nós temos um programa de fidelização chamado Balcão Mais, que é um programa que permite que os nossos clientes que fazem parte desse programa obtenham descontos quando precisam de nós, passam a ter informação privilegiada, a receber a nossa revista, que é a Bússola, a ter uma área de cliente para poder facilmente falar com os vários profissionais do balcão do imigrante sempre precisarem de alguma coisa relativa aos vários assuntos que a gente trata. Além de nós produzimos bastantes conteúdos exclusivos para os nossos clientes e tu vais fazer parte deste programa Balcão Mais totalmente gratuito durante 12 meses. É o nosso presente, a forma de agradecimento por teres feito parte do lançamento também desta nossa rubrica Um País Lá Fora. Espero um dia destes poder conhecer-te presencialmente, quem sabe, e desejar tudo bom. E antes de terminarmos, eu gostava desde já também dizer que o próximo episódio nós iremos dar um salto grande e vamos passar para o continente americano, neste caso vamos até a América, e vamos falar com a Filipa Mota, que está em Los Angeles e que tem um projeto profissional muito interessante e que será no dia 21 de Abril, em que esta rubrica seguirá, mas neste caso com a Filipa Mota na América, em Los Angeles. Dito isto, Mateus, foi um prazer enorme. Muito obrigado. Tudo bom. Muito obrigado, Mário. Obrigado E, nós. Está bem? obrigado por este presente. Muito obrigado. Nós a seguir entramos em contato contigo. Está bem? Sim, não há stress. Ok. Então Muito pronto. obrigado. Todos os nossos seguidores fiquem desse lado, já sabem, dia 21 de Abril, então cá estaremos, neste caso em Los Angeles, para dar seguimento e entrevistarmos mais portugueses que nós achamos que devem ter voz e que nós queremos também contar as histórias deles aqui por via do Instagram. Obrigado a todos e até breve. Adeus. Adeus, Mateus. Obrigado.